Gravação iniciada, presidente. Ok, então vamos retomar a sessão da segunda turma da terceira Câmara da primeira sessão, dia 16 de março, às 14 horas. Nós vamos julgar agora o item 18 da pauta, recorrente elo participações. Eu sou o relator. Eu peço para convocar o patrono. Ok, presidente, irei convocá-lo. O Nicolas. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Nicolas. Boa tarde. Nós vamos julgar o item 18 da pauta, né, o recorrente elo participações. Eu sou o relator, vou fazer a leitura do relatório e depois eu abro a palavra para o senhor para a sustentação. Perfeito, presidente. Obrigado. Eu deixar o microfone fechado enquanto eu faço a leitura. Então, trata-se de recurso voluntário, aqui também é declaração de compensação, manifestação de conformidade foi julgada procedente em parte. O contribuinte apresentou uma declaração de compensação que foi retificada e depois mais duas outras declarações de compensação, por meio das quais compensou o suposto pagamento indevido a título de IRRF, Código de Receita 8045, referente à quinta semana de dezembro de 2000, com débitos de sua responsabilidade. Né? O valor era de R$ 1.226.000. Conforme esclarecimentos prestados em atendimento a intimações, o débito correspondente ao referido pagamento teria sido extinto por meio de compensação do saldo negativo de IRPJ relativo ao calendário de 99. Então, a informação constaria de DCTF e de razão contábil. Assim, o pagamento apontado nas DECOMPs em questão seria totalmente indevido. Então, a alegação dele é que ele compensou e depois fez o pagamento. O direito creditório invocado não foi reconhecido no despacho decisório de folhas, posto que, após relatar que a primeira forma de extinção do débito acima referido informado em DCTF foi por meio do pagamento apontado na DECOMP, a extinção por meio da compensação com saldo de período anterior somente surge em DCTF retificadora, considerou que o pagamento em questão se referiria a débito existente e confessado pela recorrente, por meio do DCTF, de modo que inexistiria em débito. A recorrente foi intimada a referido despacho decisório e apresentou manifestação de conformidade, na qual sustentou. Perdão. Homologação tácita das compensações realizadas por meio das DECOMPs apresentadas em 30 de dezembro de 2003 e 11 de fevereiro de 2004, existência do indébito, já que, após ter realizado o recolhimento a título de IRF, verificou que o débito por ele extinto deveria ser compensado com saldo negativo do IRPJ apurado pela requerente no encerramento do ano de 99, de modo que realizou os lançamentos contábeis correspondentes e retificou a sua DCTF. C3, que a compensação realizada operou-se independentemente de requerimento, conforme o artigo 14 da Instituição Normativa 21 de 1997 e a Declaratório Normativo 14 de 1998, por se tratarem de tributos de mesma espécie. E 4, a DCTF retificadora na qual a compensação em questão foi informada foi devidamente processada e implicou o cancelamento das declarações anteriores. Não pode ser objeto de questionamento por força do transcurso do prazo previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTM. Na decisão de primeira instância, não se reconheceu o direito creditório invocado pela recorrente pelas razões apontadas no despacho decisório, acrescidas do fato de que a recorrente não comprovou, por meio de documentos hábeis, a existência do saldo negativo supostamente compensado com o débito de IRF relativo à quinta semana de dezembro de 2000 e a referida compensação. De outra parte, reconheceu-se a homologação tácita da compensação realizada por meio da DECOMP apresentada em 11 de fevereiro de 2004, deixando de fazê-lo em relação à DECOMP apresentada em dezembro de 2003, posto que retificada em outubro de 2004, de modo que, a partir de tal período, que deve ser contado o prazo para homologação por parte da administração tributária.
E aí eu transcrevo a ementa da decisão recorrida. Após a ciência, foi apresentado recurso voluntário de folhas, no qual o recorrente defende que teria havido a homologação tácita da DECOMP objeto de retificação, uma vez que as instruções normativas teriam estabelecido distinção não constante da lei. 2. A impossibilidade da administração rever o saldo negativo de RPJ apurado em relação ao calendário 99 e as informações contidas na DCTF retificadora apresentada em abril de 2002, por conta do decurso do prazo quinquenal. 3. A existência do indébito pleiteado no presente processo, pois pagamento do IRF em questão tornou-se de fato, pois o pagamento do IRF em questão tornou-se de fato indevido, depois uma vez que foi quitado por meio de compensação informada em DCTF retificadora, sendo inadmissível, portanto, manter-se duas formas de extinção para o mesmo crédito tributário, pagamento e compensação. Acosta, então, novos elementos de prova aos autos no intuito de comprovar a existência do saldo negativo utilizado na compensação do débito extinto pelo pagamento que compõe o crédito compensado nas DECOMP sob julgamento, bem como atestar a própria compensação. O processo foi distribuído por sorteio a esse conselheiro, ao relatório. A palavra, doutor Nicolas. Perfeito, presidente. Presidente, vou pedir licença para projetar aqui uma tela, tá bom? Ok. Até 15 minutos, tá, doutor? Tá ótimo. Se vocês puderem confirmar para mim que a tela já está aparecendo, agradeço. Está visível. Perfeito. Bom, senhores, boa tarde. O relatório foi bastante preciso. A ideia aqui da exposição realmente é só apresentar e reafirmar esses fatos a partir dos documentos que constam nos autos. Tá? Então, retomando a questão fática, no dia 4 de janeiro de 2002, a recorrente efetuou o recolhimento do imposto de renda retido na fonte, correspondente ao mês de dezembro de 2000, com os respectivos acréscimos legais. 2 meses após esse recolhimento, a recorrente notou que, na verdade, muito embora o imposto de renda retido na fonte de fato fosse devido, ela dispunha de saldo negativo do imposto de renda do ano de 99, capaz de suportar a respectiva compensação desse débito. Considerando que aqui no processo nós estamos discutindo um período anterior a outubro de 2002, portanto, anterior às alterações promovidas no artigo 74 da Lei 9430, a compensação deste débito de imposto de renda retido na fonte com o saldo negativo do imposto de renda do ano de 99 se deu por meio da escrituração, por meio da contabilidade da empresa, em linha com as determinações do artigo 14 da Instrução Normativa 21 de 97. Após os procedimentos de compensação na própria contabilidade, em abril de 2002, a recorrente retificou a sua DCTF do quarto trimestre de 2000, correspondente ao débito de imposto de renda retido na fonte, para informar que esse crédito tributário foi extinto por compensação valendo-se de saldo negativo do imposto de renda e não por pagamento, tal como informado originalmente. Nesse cenário, portanto, o mesmo débito de imposto de renda retido na fonte de dezembro de 2000 passou a constar com 2 formas de extinção deste crédito tributário, um pagamento, efetuado em janeiro de 2000, e uma compensação operacionalizada em março de 2002. Diante disso, considerando a impossibilidade que essas 2 formas de extinção coexistam com o mesmo crédito, a recorrente aproveitou do pagamento realizado em janeiro de 2002 e transmitiu declarações de compensação em 2003, 4 e 5. Ao analisar essas declarações de compensação de 2003, 4 e 5, e efetivamente os procedimentos que foram adotados pela recorrente até então, o despacho decisório concluiu que haveria um suposto desvio das normas legais por parte do contribuinte, ao transformar um pagamento que seria devido em indevido. E, portanto, esse procedimento não encontraria respaldo no artigo 165, inciso 1, consequentemente não haveria que se falar em pagamento indevido, não sendo o caso, portanto, de homologar aquelas declarações de compensação de 2003, 4 e 5. Esse despacho, a intimação dele, ocorreu no dia 13 de fevereiro de 2009.
Em face desse despacho, foi apresentada a manifestação de conformidade e, de forma preliminar, considerando a intimação em fevereiro de 2009, como bem relatado, a recorrente suscitou originalmente homologação tácita de 2 de suas declarações de compensação, assim como a imutabilidade do saldo negativo do imposto de renda do ano de 99, considerando quase 10 anos entre a sua apuração e a emissão do despacho decisório, e no mérito, efetivamente, sustentou a regularidade do procedimento adotado à luz do artigo 14 da Instrução 21 de 97 e apresentou documentos que comprovam a liquidez e certeza do crédito decorrente do pagamento do imposto de renda retido na fonte. Nesse ponto é importante destacar, conforme reprodução aqui de um trecho do despacho decisório, que não houve nenhum questionamento a respeito do saldo negativo do ano de 99. O agente fiscal ele antecipou, na verdade nem entrou na discussão do crédito utilizado para efetivar aquela compensação de março de 2003, ele analisou a questão sobre um outro prisma de uma tentativa suposta de desvio das normas legais. Muito bem, em face da manifestação de conformidade, mencionada há pouco, a decisão de primeira instância deu parcial provimento à defesa, reconhecendo a homologação tácita de uma das DECOMPs, a outra DECOMP, a homologação tácita não foi reconhecida, em razão do procedimento retificador, afastou a imutabilidade do saldo negativo do ano de 99, reconheceu a validade do procedimento adotado à luz da Instrução Normativa de 97, mas indeferiu o direito de crédito por suposta insuficiência de provas. Foi uma questão que não foi analisada no despacho decisório, mas que a recorrente trouxe elementos confirmando o direito ao crédito. Objetivamente, para efeito da sustentação oral, a recorrente conhece a posição da turma sobre os 2 primeiros itens. Então, até para otimizar o julgamento, eu vou abordar essencialmente a liquidez e certeza do crédito. E sob esse ponto de vista, existem 2 premissas da decisão de primeira instância que são relevantes aqui para o presente caso. No primeiro momento, a DRJ, em qualquer passagem da sua decisão, ela colhe os fundamentos do despacho decisório de que teria havido um desvio das normas legais ou então que o procedimento da recorrente seria indevido. Ao contrário, ela reafirma que a orientação da Receita Federal, no artigo 14 da Instrução 21 de 97, era no sentido de autorizar a compensação de créditos decorrentes de pagamento indevido, independentemente de requerimento, quando débito e crédito forem do mesmo tributo, né? Como é o caso aqui em discussão. Superada essa primeira questão, e considerando o período de discussão aqui no processo, anterior a outubro de 2002, a DRJ bem pondera que a escrituração mantida em observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, e, portanto, seria necessário analisar esses documentos de modo a identificar se existia o saldo negativo do imposto de renda de 99, se ele estava disponível na data em que foi processada aquela compensação na contabilidade e se essa compensação do débito do imposto de renda retido na fonte, de fato, se operacionalizou a partir da escrituração e da contabilidade do contribuinte. Considerando os documentos disponíveis até aquele momento do processo, a conclusão da DRJ foi no sentido de que não haveriam elementos suficientes para comprovar essas 3 questões, a partir da escrituração da recorrente. Em sede de recurso voluntário, parte desses documentos que já constam no processo desde a etapa de fiscalização foram complementados justamente em linha com as ponderações da decisão de primeira instância. Então, como forma de comprovar a existência do saldo negativo, a recorrente apresentou cópia do balancete no dia 31 de 12 de 99, com a indicação de impostos a compensar no valor de 3.911.000. Essa informação consta na folha 330 dos autos. Também como forma de comprovar a existência do saldo negativo de 99, a recorrente apresentou cópia da sua DIPJ, documento à disposição do fisco e dos julgadores de primeira instância. Na ficha 13A, cálculo do imposto de renda sobre o lucro real, linha 18, imposto de renda a pagar, também apuração de saldo de 3.911.000. Informação que também consta nos autos e que também pode ser observada na ficha 25A da mesma DIPJ. Confirmando a disponibilidade do saldo negativo de 99, a recorrente apresentou cópia integral do seu razão contábil analítico da conta de imposto de renda a compensar, declaração ano base de 99, do período de janeiro de 2000 até dezembro de 2009.
Durante a etapa de fiscalização, a recorrente só apresentou uma parte desse documento, exatamente essa tela que está reproduzida, e nessa tela é possível observar que no dia 28 de março de 2002, data da compensação, existia saldo acumulado nessa conta no valor de R$ 4.113.000, saldo esse capaz de fazer frente tanto ao débito do imposto de renda retido na fonte no seu montante principal, de R$ 1.072.000, como dos seus respectivos juros, considerando o vencimento do tributo e a data da compensação em março de 2002. Comprovando a disponibilidade e também a compensação, valendo-se do saldo negativo de 99, a recorrente apresentou um demonstrativo elaborado internamente que consolida os créditos e as respectivas compensações desde dezembro de 99 até janeiro de 2005. E é possível observar a partir desse documento que o crédito de 3.911.000, originalmente apurado, foi aproveitado com o débito de 1.072.000, justamente o principal, com os respectivos acréscimos e atualizações aqui também destacados. Também como forma de comprovar a compensação a partir da escrituração, a recorrente apresentou cópia do seu livro diário, também cópia integral referente ao ano calendário 2002. E nele também é possível identificar, no dia 28 de março de 2002, lançamento a débito no montante total recolhido e lançamento a crédito correspondente ao principal e respectivos juros. Ainda como forma de comprovar a compensação do saldo, utilizando o saldo negativo de 99, é de suma importância destacar a própria DCTF retificadora de abril de 2002, folha 51 do processo, documento esse emitido, retificado praticamente há 7 anos antes da emissão do despacho decisório, com a indicação de que a extinção daquele débito de imposto de renda retido na fonte se deu por meio da utilização do saldo negativo de período anterior. Portanto, senhores, a partir dos documentos que foram apresentados ao longo do processo, alguns deles desde a fiscalização, outros deles apenas complementados em sede de recurso voluntário a partir das considerações da DRJ, é possível constatar a existência do saldo negativo do ano de 99, a sua disponibilidade na data da compensação e a efetiva compensação do débito de imposto de renda retido na fonte. Consequentemente, aquele pagamento realizado tornou-se indevido e justificou as compensações que não foram homologadas no presente processo. E apenas para que se tenha em mente o trabalho em relação às provas que foi feito pela recorrente no seu recurso voluntário, ela seguiu exatamente as ponderações da DRJ. Então, todos os pontos que a DRJ suscitou sobre as provas foram atendidos no recurso voluntário. Por exemplo, no item 43.1, a DRJ afirmou que o contribuinte só apresentou parte do seu livro razão, e essa parte não se reporta a data da ocorrência de eventual saldo negativo do ano de 99, nem descreve os lançamentos subsequentes. O recorrente apresentou cópia integral do razão contábil da respectiva conta, desde janeiro de 2000 até dezembro de 2009, as folhas 301 a 306. A DRJ afirmou que não houve apresentação dos lançamentos referentes à quitação do débito por meio do pagamento, com posterior estorno contábil em vista da alegada compensação. Essa informação pode ser obtida na folha 312, correspondente ao diário, com os lançamentos a débito e a crédito. A DRJ afirma também que, embora não haja necessidade de registro do livro razão, este deve conter termos de abertura e encerramento, com assinatura do contabilista e responsável. Embora não tenha sido possível apresentar os termos de abertura e encerramento do razão, foi possível apresentar esses mesmos documentos para o livro diário, correspondente ao mesmo período, folhas 307 e 328. A DRJ afirma também que o valor que consta como compensado pela interessada no documento apresentado restringe-se ao montante do imposto, seria o principal, e como a compensação se deu em momento posterior, deveria considerar os acréscimos legais. Acontece que, como reproduzido nos slides anteriores, a recorrente considerou tanto o valor do principal como os respectivos juros, para efeitos de compensação. A DRJ afirma também que não houve apresentação do livro diário. Cópia integral do livro diário consta nas folhas 307 a 329. Afirma também que a DCTF retificadora, a interessada não indicou o período de apuração a que se refere o saldo negativo, apenas informou que seria saldo negativo, sem indicar o ano de 99, estaria em desacordo com as instruções de preenchimento. Bom, ainda que exista esse lapso formal no preenchimento da obrigação, fato é que a recorrente informou desde a origem, na etapa de fiscalização,
o saldo negativo correspondia ao ano de 99, antes mesmo do despacho decisório. Portanto, senhores, atendendo exatamente às determinações da DRJ, resta comprovada a partir da escrituração da recorrente a existência do saldo negativo, a sua disponibilidade e a efetiva compensação, tudo de modo a comprovar que aquele pagamento realizado em janeiro de 2002, de fato se tornou indevido e suporta as compensações que não foram homologadas nesse processo. São esses os fatos que eu queria apresentar para os senhores, de forma bem objetiva, apenas consolidando a questão das provas que constam nos autos, e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Algum esclarecimento, alguma dúvida? Então, bom, o recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, então eu tomo conhecimento. Em relação à homologação tácita. Como relatado, a decisão recorrida reconheceu que em 13 de fevereiro de 2009, data da ciência do despacho decisório emitido pela autoridade administrativa, já havia ocorrido a homologação tácita da compensação realizada pela DECOMP de início 09685. Em relação à DECOMP 26931, contudo, uma vez que havia sido objeto de retificação em 6 de outubro de 2004, seria desta data que se contaria o prazo de homologação tácita. A recorrente se insurge contra tal decisão sob a alegação de que a instrução normativa fixaria a regra de contagem do prazo para que as DECOMPs retificadoras, de que a instrução normativa fixaria a regra de contagem do prazo para as DECOMPs retificadoras teria extrapolado os limites legais e que, não havendo alteração substancial na compensação realizada, não haveria fundamento para a consideração do novo marco temporal a partir da retificação. Não lhe assiste razão. Em 74 da Lei 9.430, são estabelecidas as regras gerais acerca da apresentação da declaração de compensação. O prazo para homologação da compensação é estabelecido no parágrafo 5º do mencionado dispositivo nos seguintes termos. Eu transcrevo. Remete-se, entretanto, à disciplina do disposto no mencionado artigo à Secretaria da Receita Federal do Brasil. E assim, no uso da competência que lhe foi atribuída, a Receita Federal editou instruções normativas para disciplinar diversos aspectos relativos às declarações de compensação, entre os quais a sua retificação, matéria não abordada no texto legal. A possibilidade de apresentação de DECOMP retificadora surge com a Instrução Normativa número 360, de 2003, e era disciplinada a data da apresentação da DECOMP 32324, pela Instrução Normativa 432, de 2004, na qual se discriminava as regras relacionadas à admissibilidade da retificação. Uma vez admitida a DECOMP retificadora, esta substitui integralmente a DECOMP original, à exceção da valoração dos créditos, de modo que o prazo previsto no artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430 deve ser contado a partir da sua entrega, como passou a estar expresso na legislação a partir da Instrução Normativa 460, de 2004. Não existe qualquer excesso na regulamentação estipulada pela Receita Federal, como alegado pela recorrente. Tampouco é possível se falar em falta de coerência lógica sistêmica. Independentemente das restrições à admissibilidade da DECOMP retificadora, com a sua apresentação, passa-se a ter, por iniciativa do sujeito passivo, uma compensação com novas características, de modo que plenamente justificável que a administração tributária disponha do prazo integral para a atividade de homologação. Por exemplo, no caso tratado nos presentes autos, apesar de não haver alteração do valor compensado, houve diversas modificações nas características dos débitos compensados, código de receita e período de apuração, devendo o prazo para homologação ser contado a partir do instante em que essas novas características são levadas ao conhecimento do fisco, ou, como se sustenta no recurso voluntário, a data em que formalizada a intenção do contribuinte em compensar determinados créditos e débitos tributários. Rejeita-se, portanto, a alegação da recorrente. Prosseguir ou tem alguma? Decadência do direito de averiguar a procedência do saldo negativo de RPJ. Também é uma matéria já conhecida, mas tem a... Não sei como é que o Sérgio encara, né? Ainda em sede preliminar, a recorrente sustenta que, uma vez decorrido o prazo de 5 anos, desde o ano calendário no qual teria sido apurado o saldo negativo, cuja compensação é invocada, não poderia a autoridade fiscal revisar a base de cálculo do tributo apurado em razão do perecimento do direito do fisco. A matéria subsidiária ao mérito do recurso voluntário,
pois o cerne da discussão diz respeito ao fato de saber se a recorrente poderia alterar a forma de extinção do crédito tributário de modo a tornar indevido o pagamento realizado. Não obstante, é possível desde logo rejeitar a alegação da recorrente de que a autoridade administrativa não poderia averiguar a existência do saldo negativo de RPJ invocado. Só a decadência na análise dos direitos creditórios envolvidos em processos de restituição e compensação tem sido objeto de duas discussões. Uma, possibilidade de autoridade fiscal, mesmo após o prazo para a constituição de créditos tributários, verificar as parcelas que compuseram a base de cálculo do tributo objeto de pedido de restituição barra declaração de compensação. 2. Possibilidade de autoridade fiscal, mesmo após o prazo para a constituição de créditos tributários, verificar a procedência das parcelas que extinguiram o tributo objeto de pedido de restituição barra declaração de compensação, sem adentrar na determinação deste. A primeira discussão não tem tido entendimento uniforme na jurisprudência do CARF. Matéria não é inédita nesta turma julgadora, que em algumas ocasiões já manifestou pelo acolhimento da decadência, a respeito da posição em contrário de alguns integrantes, entre os quais este relator. Contudo, há diversas decisões de outras turmas julgadoras do CARF, incluindo as turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que não reconhecem a decadência suscitada. Não se tratando da hipótese tratada nos presentes autos, passo ao largo da polêmica. Quanto à segunda discussão, ou seja, a análise das parcelas utilizadas pelos contribuintes para a quitação do tributo, mantida a apuração original, não tem enfrentado controvérsias. É que o artigo 150, parágrafo 4º e o artigo 173 do CTN expõe acerca da constituição do crédito tributário, não possuindo relação com a análise do direito creditório invocado em processos de restituição ou compensação. A análise realizada em tal tipo de processo se relaciona com a verificação da liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos indispensáveis da autorização da compensação tributária, conforme o artigo 170 do CTN. A análise da referida liquidez e certeza deve, portanto, vincular-se à legislação específica que disciplina o procedimento de compensação de créditos tributários federais com créditos detidos pelo sujeito passivo, ou seja, o artigo 74 da Lei 9.430. No referido dispositivo, a questão do prazo para manifestação da autoridade administrativa é tratada de modo explícito, de forma que não existe espaço para ignorar a regulamentação específica, para invocar o prazo previsto para a constituição do crédito tributário. Diz o referido artigo 74, a redação vigente à data da apresentação das decompos sob análise. Eu transcrevo. Em tal exame, portanto, sem promover qualquer alteração em relação ao IRPJ apurado, é lícito à autoridade administrativa, independentemente do tempo decorrido desde o ano calendário de apuração, realizar, por exemplo, a verificação da existência das parcelas utilizadas para o cotejo com o valor devido e composição do saldo negativo, conforme previsão no artigo 2º da Lei 9.430 de 96. Desse modo, a decadência do direito de se constituir o crédito tributário do IRPJ não afeta a referida análise. Ademais, no caso sob apreciação, sequer se realizou qualquer tipo de averiguação, já que a recorrente não apresentou os documentos hábeis e idôneos, notadamente a sua escrituração contábil e fiscal, de modo a comprovar a existência do saldo negativo invocado. Nesse sentido, rejeito a alegação de decadência. Decadência relativa às informações prestadas em DCTF retificadora. Finalmente, ainda como preliminar, a recorrente defende que o transcurso do prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN também albergaria as informações contidas na DCTF retificadora por ela transmitida. A alegação da recorrente é parcialmente verídica, mas em nada lhe favorece no caso sob análise. É que é verídico que a autoridade fiscal dispõe do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, de modo que não confessado por meio de DCTF no valor devido a título de tributo, deverá, no referido prazo, realizar o lançamento. Não é esta a situação aqui tratada, entretanto. Ele confessou em DCTF o valor devido a título de IRF, Código de Receita 8045, referente à 5ª semana de dezembro de 2000, e o extinguiu mediante pagamento. O fato de, posteriormente, haver alterado na DCTF a forma de extinção do referido débito, não imputa à administração tributária qualquer dever de realizar lançamento tributário. O débito foi confessado e está extinto, qualquer que seja a forma a prevalecer. O recurso do prazo decadencial, portanto, não guarda qualquer relação
com a discussão travada nos autos, de modo que rejeito mais essa preliminar. Acho que a gente podia votar as preliminares aí em um bloco, depois votar o mérito. Alguma divergência? Não, tranquilo? Ok. Então, o direito creditório alegado. Como já reiteradamente explicitado, o relevante na apuração do indébito alegado pela recorrente diz respeito ao fato de saber como efetivamente foi extinto o débito relativo ao IRF, Código de Receita 8045, referente à 5ª semana de dezembro de 2000, e se o pagamento por ele realizado em 4 de janeiro de 2000 foi indevido. E quanto a isto, acredito inexistir controvérsia. As próprias palavras da recorrente esclarecem o ocorrido. Ela diz que em 4 de janeiro ela recolheu o valor, crescido dos encargos legais, e aí destaco. Ocorre que, alguns meses depois, a recorrente verificou que, na realidade, o IRF referente àqueles períodos de apuração não deveria ter sido recolhido, na medida em que deveria ser compensado com saldo negativo de RPJ apurado pela recorrente. Diante disso, a recorrente adotou o seguinte procedimento: efetuou o lançamento contábil da compensação, acreditando o valor correspondente, retificou sua DCPF referente ao 4º trimestre de 2000, informando que o IRF correspondente havia sido quitado via compensação. Se constata, portanto, o pagamento de folha 66 foi realizado para extinguir débito efetivamente devido, e a referida extinção foi, inclusive, informada em DCPF. O fato de que a recorrente teria apurado saldo negativo de RPJ em relação ao calendário 99 não altera em nada a situação. A apuração do citado saldo negativo somente lhe conferiu um direito à sua posterior restituição/compensação no prazo de 5 anos. Trata-se de uma mera faculdade da recorrente, que poderia optar, inclusive, por sequer utilizar o saldo negativo em questão. Não há qualquer dispositivo legal que determine ou vincule o citado saldo negativo ao débito de IRF que a recorrente posteriormente desejou compensar. O fato é que, a data em que realizado, o pagamento em questão era devido, de modo que inexiste qualquer indébito. O que fez a recorrente foi, posteriormente, compensar com o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário 99 um débito inexistente, posto que já é extinto pelo pagamento em questão. Se efetivamente existente o citado saldo negativo, pois tal comprovação não havia sido feita pela recorrente perante as instâncias anteriores, o indébito, entre aspas, ocorreu não no momento do pagamento realizado em 4 de janeiro de 2002, mas na compensação realizada posteriormente pela recorrente. Assim, observado o prazo estabelecido na legislação, caberia a ela haver realizado o estorno da referida compensação em sua escrituração contábil e o aproveitamento do referido saldo negativo por meio de restituição e outra compensação, se é que isto não foi realizado. Relevante para o caso sob análise é que, frise mais uma vez, não existe qualquer indébito em relação ao pagamento realizado pela recorrente, de forma que se revela acertada a decisão que não reconhece o direito creditório e não homologa a compensação realizada nas DECOMPs sob análise do presente processo. É salvada a homologação tácita da compensação por meio da DECOMP 09685, como já reconheci. Por tudo exposto, voto por rejeitar as preliminares de homologação tácita e decadência e quanto ao mérito por negar provimento ao recurso voluntário. Oi, Flávio, pode falar. Ô, Paulo, o problema aqui, Otávio, enfim, é que quando ele fez esse pagamento, esse DARF, o débito já estava confessado, né? Já estava constituído, né? Sim, havia uma DCPF, né? Ele confessou e pagou, né? E aí depois, aí ele disse, eu podia ter compensado aquele saldo negativo que eu tinha. E aí ele fez o lançamento contábil e fez a DCPF retificadora, né? Isso está confessado por ele, inclusive. Assim, ele poderia ter pegado esse saldo negativo e compensado outros créditos, exatamente. Mas ele compensou com esse saldo negativo um débito que não existia mais, porque ele tinha extinto. A minha questão estava declarado, confessado e ele pagou via DARF. Né? André, primeiro, Gustavo, desculpa. Ô, Paulo, a minha questão é essa mesmo, olha só. Ele realmente pagou um débito que ele devia, posteriormente ele identificou que tinha um crédito, né, e falou, eu vou compensar então com esse pagamento que eu já fiz.
Eu não entendi essa parte direito, mas ele alterou a escrituração dele e retificou a declaração que vinculava a extinção daquele débito ao pagamento, não é isso? Isso foi dentro dos 5 anos que ele tinha direito? Foi, né? A retificação? Sim, foi. Foi. Então, eu não estou conseguindo perceber uma vedação. Existe uma vedação legal para isso? Não, assim, o ponto, a minha conclusão é a seguinte: ele tinha um débito, ele pagou esse débito, né? Extinguiu esse débito, né? Tanto confessou isso em DCTF, que tinha esse débito que tinha extinto por pagamento. Depois, aí ele disse, mas eu tinha um crédito de saldo negativo. Eu vou matar esse débito. Só que o débito não existia mais. Ele já tinha pago o débito, o pagamento. Eu vejo desse entendimento, então, sabe? assim, eu não vejo, naquele momento que ele fez o pagamento, eu acho que não existe indébito. Lembra que se a gente for reconhecer esse indébito daí, vai reconhecer os acréscimos legais desde o momento do pagamento. Quando não existia indébito. Com certeza. O indébito só vai surgir na compensação que ele faz posteriormente com um débito que não existia mais. Né? E qual seria o procedimento dele? Estornar essa compensação na escrituração dele e compensar esse saldo negativo dele que ainda estava disponível para ele. Não, isso é um fato importante, assim. Se ele resolveu mudar, né? Não, eu vou aproveitar esse pagamento e vou extinguir com esse crédito que eu tenho. Mas essa retificação foi posterior, aí sim, é no momento posterior, depois do vencimento, e deveria incluir os encargos moratórios, né, de multa e juros. Ok, obrigada pelo esclarecimento. Gustavo ainda quer perguntar? Não? Podemos passar para a votação, então? Conselheiro Ricardo. Eu confesso até que eu fiquei, de certa forma, balançado aí com a sustentação oral do patrono, mas depois, lendo o voto do Paulo, ficou muito claro para mim que ele já tinha extinto, né, o débito. E aí a gente vai criar uma situação temerária, né, de contribuintes querendo reverter débitos pagos porque surgiram créditos, porque encontrou crédito em retificação da apuração passada, né? Vamos imaginar que ele nem tivesse encontrado aquele crédito, não tivesse originalmente apurado também o saldo negativo de 99 e ele retificar sua apuração dentro ali do prazo e apresentasse um saldo negativo de 99 depois. E aí a gente teria que concordar também com esse tipo de procedimento. Isso aí ficaria, acho que a administração perderia o controle, ainda mais considerando as questões dos prazos para essas homologações e para a repetição do indébito. Então, eu acho que não é possível mesmo proceder dessa forma. Eu acompanho o relator. Gustavo. Eu também fiquei balançado de início. Eu achei até, mas pode transmitir da CTF, não havia vedação, eu podia fazer a retificação. Mas, quantas vezes nós já não discutimos casos aqui em que o contribuinte pede a extinção do débito da compensação que ela já foi quitada anteriormente no pagamento? Eu concordo, o débito não existe. A compensação foi feita sobre algo que não existia. Então, concordo com o relator. André? Eu também, no primeiro momento, conforme eu coloquei aqui, eu fiquei em dúvida, mas eu fiquei convencida de que, nesse caso específico, não poderia ter sido feita essa operação da forma como o contribuinte deseja. Eu acompanho o relator. Flávio. Presidente, ratificando tudo que os outros falaram, também fiquei bem balançado aqui, fiquei olhando essa documentação, mas assim, felizmente, de fato, o sistema é perverso, não só com o contribuinte, mas com a Receita, o sistema de compensação. Mas nesse caso, quando ele me transmitiu o pedido de compensação, ele não tinha débito para pagar, o débito estava enchido pelo pagamento. Então, acho que, como o Ricardo bem colocou, a gente abrir uma discussão dessa, abrir milhares de discussões que não vão chegar a lugar nenhum. Então, eu vou acompanhar o seu voto, né? Obrigado. Cleusa. Presidente, vou acompanhar o voto. Sérgio. Também acompanho o relator. Fabiano.
Também acompanho o relatório. Ok, então, doutor, infelizmente, acordam os membros colegiados por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares de homologação de taxa de decadência quanto ao mérito por negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. E aí registrar a sustentação oral que o senhor fez. Obrigado. Conselheiros. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. E nós temos mais uma sustentação oral, que na verdade são 3 processos da mesma empresa, os itens 21, 22 e 23 da recorrente Master Foods, todos da relatoria do conselheiro Cleucio. Eu peço para a Fabiana convocar o patrono para entrar na sala. Ok, presidente, irei convocá-lo. E aí, como são, Cleucio, esse daí? Quais são os 2 que você falou que tem 2 que acha que dava para julgar juntos? Presidente, me permita sair ao colete? Rapidinho. 21 e 23, eles são muito semelhantes, a diferença realmente é de períodos, e eu acho que também de tributo, porque um é IRPJ e o outro é CSE. Mas, no fundo, a questão de fato é a mesma, e a solução que eu estou propondo também. 21 e 23, é isso? 21 e 23 é porque falhou na hora que você... 21 e 23. E o 22 é diferente. 22 é diferente e o 24 também. Não, o 24 ele nem pediu sustentação oral, na verdade. Exato. O 24 é bem tranquilo. E aí é aquilo que eu falei, Paulo. Eu estou propondo a realização de diligência, se todos me acompanharem, eu acho que... Nos 3 processos? Nos 4 processos. Nos 4. Tá. Nos 4. Estou propondo a conversão do julgamento em diligência. Se todos me acompanharem, fica até, né, fica prejudicada a sustentação oral do patrono do mérito. Vou fazer aquela proposta para ele, então. Boa tarde, doutor Matheus. Boa tarde. Nós vamos fazer o julgamento dos itens 21 a 23, né, da recorrente Master Foods, para a qual o senhor pediu a sustentação, o contribuinte pediu a sustentação oral. E aí, o relator já nos adiantou que os itens 21 e 23 guardam alguma semelhança, né, de modo que poderiam até haver um julgamento conjunto, mas ele está propondo a realização de diligência em relação aos 3 processos, tanto ao 21 quanto 22 e 23. E aí nós costumamos, na nossa turma aqui, nós temos costumado fazer o seguinte: nesses casos, o conselheiro lê a proposta dele de resolução antes que haja sustentação oral, e se houver alguma divergência, se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, aí então eu abriria a palavra para o senhor. Pode ser feito assim? Perfeitamente. Então, passa a palavra ao conselheiro Cleucio. Bem, obrigado, presidente. Eu peço ao senhor, doutor Matheus, só para fechar o microfone por enquanto. Bem, aqui trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão 3ª turma da DRJ do Rio de Janeiro, que considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela empresa indicada acima. Em síntese, o processo tem por objeto compensações de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário de 2010, com as seguintes descrições básicas, e aqui eu faço um quadro resumido: as decompes de final 4480, crédito de 108.324, por um débito de 14.314, e a decomp de final 8450, crédito de 94.885 para um débito de 104.630. Despacho de folhas 12 não homologou a compensação sob o fundamento de que não havia crédito disponível. A empresa ingressou com manifestação de inconformidade de folhas 18 a 21, alegando, em resumo, que o crédito existia, pois, conforme os DARFs anexos, pagou o total de R$ 5.276.861 de IRPJ,
em regime de estimativa e por meio de imposto de renda retido na fonte. No final do ano, entretanto, verificou que o valor efetivamente devido seria R$ 5.168.536, resultando no crédito de R$ 108.324. Para comprovar o alegado, além das DARFs, juntou cópia da ficha 17 da DIPJ com a descrição da apuração do tributo. Em sua decisão de folhas, a DRJ confirmou os valores de imposto de renda retido na fonte e esclareceu que houve erro do contribuinte no cálculo das estimativas, pois declarou os valores referidos acima na DIPJ, mas os confessados em DCTF não eram correspondentes. Assim, apurou um total de R$ 4.740.375 de estimativas confirmadas. Além disso, a DRJ explicou que, referente à parcela de estimativa recolhida de maio de 2010, a empresa confessou um débito de R$ 49.887, que estava vinculado a um DARF e à compensação tratada na DECOMP de final 6543. A mencionada DECOMP foi considerada, abre aspas, não declarada, porque já teria sido apreciada anteriormente e o direito creditório não foi reconhecido. Assim, o montante de R$ 49.887 não poderia ser incluído no total das estimativas que compuseram o saldo negativo de RPJ de 2010. Aduz ainda a decisão que, com relação à estimativa de julho de 2010, o valor de R$ 375.940 teria sido confessado por meio de 4 DCTFs. Nas 3 primeiras, o débito foi vinculado à DECOMP de final 3377. Porém, na última DCTF entregue, tal débito foi reduzido a 0. A DECOMP de final 3377 foi igualmente considerada, abre aspas, não declarada, porque a matéria já havia sido apreciada e o direito creditório não foi reconhecido. Pelos mesmos motivos, a primeira instância considerou que o valor de R$ 375.940 não poderia ser incluído no total das estimativas. Dessa forma, o valor das estimativas foi reduzido para R$ 4.740.375 e, realizados os devidos ajustes, concluiu a DRJ que não havia saldo negativo de RPJ, mas sim imposto a pagar, no montante de R$ 414.722. Por tal razão, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. A empresa interpôs o recurso voluntário de folhas, sustentando, no essencial, que as parcelas do saldo negativo referente a maio e julho de 2010, não reconhecidas pela DRJ, porque estariam atreladas a compensações anteriores consideradas como não declaradas, na verdade, estariam vinculadas ao PERDECOMP de final 0249, transmitido para compensar saldo negativo de RPJ referente ao ano calendário de 2005. A empresa, depois de algumas tentativas de explicação de que a DRJ não analisou o caso corretamente, informa que os débitos apurados no PERDECOMP de final 02449, abre aspas, foram quitados em anistia conforme em anexo, refis da crise, Lei 11.941 de 2009, fecha aspas. Assim, não poderiam ter sido consideradas, abre aspas, não declaradas, as PERDECOMPs de final 6543-3377 e, consequentemente, também não poderiam ser motivo para a exclusão das parcelas de maio e julho de 2010 do cálculo do saldo negativo compensado no presente processo. Para comprovar o alegado, junta o recibo de folhas 282 e 284, indicativo de que o citado débito teria sido quitado. Posteriormente, a empresa juntou memorial, reiterando os argumentos do recurso voluntário, folhas 294 e 299. Esse é o relatório, presidente. Pode passar, presidente? Sim, pode passar por voto. Bom, o recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser admitido.
Conforme se observa do relatório, a controvérsia reside na existência dos débitos de 49.887 e 375.940, referente a estimativas de IRPJ dos meses de maio e julho de 2010, respectivamente. A decisão de primeira instância explicou que o valor de 49.887 estaria vinculado à DECOMP de final 6543 e os 375.940 seriam objeto da DECOMP de final 3377. Esclareceu ainda a DRJ que tais DECOMPs foram consideradas, abre aspas, não declaradas, por terem sido analisadas em compensação anterior não homologada. Assim, tais estimativas não poderiam ser incluídas no cálculo do saldo negativo do IRPJ referente à compensação tratada nestes autos. Com a glosa de tais valores, o saldo que o contribuinte alegava ser negativo tornou-se positivo, gerando IRPJ a pagar no montante de 414.722. No recurso voluntário, a empresa se defende argumentando que os valores em questão, 49.887 e 375.940, estariam vinculados à DECOMP de final 0249, sendo que os débitos foram quitados por meio da anistia concedida pela Lei 11.941 de 2009. Assim, não poderiam as DECOMPs de final 6543 e 3377 ser consideradas, abre aspas, não declaradas, e que a DRJ não teria analisado corretamente o direito creditório da recorrente. No entendimento deste relator, a existência dos débitos de 49.887 e 375.940 não está clara. Isso porque a DRJ afirma que tais estão pendentes porque estariam atreladas a DECOMPs não declaradas. Por outro lado, a empresa traz um indício de prova de que tais débitos teriam sido quitados, juntando o recibo de consolidação de folhas 282 e 284, o que empresta verossimilhança à sua alegação. No caso dos autos, o PERDECOMP foi transmitido em 15 de 2 de 2012. O recibo de consolidação do pagamento informa que este foi consolidado em 27 de 11 de 2009, portanto, antes da apuração do saldo negativo, que ocorreu em 31 de dezembro de 2010. Entretanto, a afirmação da DRJ de que o débito existe e decorre de compensação anterior, não declarada, é igualmente robusta, não permitindo chegar-se a uma decisão segura sobre a situação dos mencionados valores. Além disso, as informações constantes do recibo de folhas 282 e 284 não permitem concluir, à primeira vista, que se refira aos débitos em questão e às PERDECOMPs utilizadas para compor o saldo negativo do tributo compensado nestes autos. Registre-se que o débito supostamente quitado se refere a multa e juros, e não a IRPJ. E o documento citado não está inteiramente legível no processo eletrônico. Daí porque, com base no artigo 18 do Decreto 70.235/72, propõe a conversão do julgamento em diligência para se apurar a situação dos débitos nos valores de 49.887, 375.940, vinculados, respectivamente, às DECOMPs de final 6543 e 3377, consideradas não declaradas, e, por esse motivo, foram excluídas do saldo negativo de IRPJ, tratado neste processo. Para tanto, deverá a unidade de origem adotar as seguintes providências: item A, verificar a real situação dos débitos de 49.887 e 375.940, os quais teriam sido quitados, e emitir parecer conclusivo sobre a situação. Facultar a recorrente o prazo de 30 dias para se manifestar sobre o resultado da diligência, do item A, com ou sem manifestação da recorrente, restituir os autos a esta instância para a continuidade do julgamento. Bom, então, eu entendi aqui que como essa compensação foi não declarada, não tem como aplicar o parecer normativo número 2. Eu não entendi, Cleucio. Como é que ele alega que, porque assim, aqui a gente está tratando de estimativas de maio e outubro de 2010, né? E aí ele alega que esses valores estariam vinculados a uma DECOMP apresentada em 2006.
e que teriam sido quitadas na anistia de 2009. Aí eu fiquei sem entender essa... Não sei se o patrão consegue esclarecer isso daí. 249, que é lá de 2006, o que aconteceu? Essa foi considerada não declarada. Aí ele afirma que foi pago o débito decorrente desta decomp não declarada. Não, tudo bem. Mas e que crédito foi utilizado para matar a estimativa de maio e outubro de 2010? Sim, foi isso. Ele usou... Qual crédito? O crédito é assim, o que ele fez aqui? Ele usou o crédito desta decomp 0249, que foi paga, né? E essa decomp 0249, a Receita declarou que ela foi não declarada, né? E aí ele diz, não, mas esse débito eu já paguei. E aí essas duas decomps de final 6543 e 3377, exatamente, essas que foram consideradas não declaradas, o saldo negativo foi composto pela decomp 0249, que foi paga. Você entendeu? Não. Porque, assim, aqui a gente está tratando de estimativa de maio e outubro de 2010. Isso. Tá? Então, assim, ele não podia estar nessa decomp de 2006 e ele não podia estar incluído também no parcelamento especial, porque a consolidação do parcelamento foi em 2009, novembro de 2009. Então, assim, só abrir aqui, então, para o doutor, ver se ele esclarece. Pode falar, doutor Nico. Doutor Matheus. Obrigado. Doutores, primeiro, obrigado pela atenção dispensada ao caso. Só para tentar esclarecer os fatos, o que aconteceu foi o seguinte: o crédito de estimativa, aliás, de saldo negativo e prejuízo de 2005, havia sido utilizado em Perdecomp lá de 2006, certo? Isso gerou um despacho de não homologação, só que esses débitos foram quitados lá no refis da crise em 2009, liberando esse crédito. Esse crédito foi utilizado de novo na decomp de 2010, que veio a ser considerada não declarada, porque esse crédito já tinha sido utilizado lá atrás. Só que não deveria ter sido considerado não declarado, por quê? Porque aquele débito lá atrás tinha sido quitado no refis, liberando o crédito. Daí ter sido indevidamente não conhecida a decomp novamente. O argumento é esse, de que o débito lá de trás foi quitado na anistia, liberando o crédito para uso. Mas essas decomps foram consideradas não declaradas, elas foram consideradas em outro processo administrativo, é isso? Sim, lá atrásão e em 2009, né, quando optou-se por pagar os débitos vinculados na época do refis da crise da 119441. Gustavo. Deixa eu entender, então. O que importa para a gente, porque essa decomp anterior se refere ao crédito que foi utilizado, as duas decomps posteriores foram consideradas não declaradas. O que importa para a gente são essas duas posteriores, certo? Esses débitos confessados nessas duas decomps não foram objeto de pagamento, nenhum. Não, nas desse procedimento em subjúdice, não. Tá, essas duas de maio e julho não foram pagas. Essas não. Essas são o objeto do nosso processo. Então, o que a empresa está sustentando objetivamente é que as declarações consideradas não declaradas teriam que ser consideradas declaradas de ato contínuo examinados, é isso? Porque foi pago. Mas essa discussão está em outro processo, a questão é essa. E mesmo que tivesse outro processo, o recurso que cabe aqui é o hierárquico, não é o recurso voluntário. A minha pergunta mas eu acho que eu acho que o relevante aqui é que essas decomps aí, elas não estão em análise nesse processo, elas já foram consideradas não declaradas em outro processo, se foram bem consideradas, ou acertadamente ou não, mas foi em outro processo, e não nesse que a gente está tratando aqui. No fim das contas a gente está falando a mesma coisa, o problema é, o que foi dado a entender, e é esse o motivo da diligência,
esses dois débitos que foram compensados as decompras, foram ou não foram objeto de pagamento? Se não foram, e a empresa está querendo a reversão dessas duas decompras, a diligência não tem sua razão de ser. Pô, Gustavo, não entendi a sua dúvida. Desculpa. Porque o Cleucio construiu, até no relatório mesmo, está falando que a empresa teria alegado que esses dois débitos, dessas duas decompras, débitos de julho e maio de 2010, teriam sido objeto de pagamento, e não é isso. Elas não foram objeto de pagamento. Se elas não foram objeto de pagamento, e sim de duas decompras consideradas não declaradas, além de, como muito apropriadamente falou o próprio Cleucio, não se aplicar o parecer, você não tem quitação dos débitos. Então, assim, essa questão é incontroversa, não haveria necessidade de diligência. É isso que eu coloquei. Fala, Ricardo. Não, eu só queria entender a razão pela qual essas decompras foram consideradas não declaradas. Se é o que o contribuinte falou, o patrono, desculpa, acabou de falar, que havia um saldo negativo, esse saldo negativo foi liberado após acredito que aquela pré-decompra de 2006 ainda estava em análise, o contribuinte se antecipou, os débitos que ali estavam foram indicados para o parcelamento, liberou-se o saldo negativo de 2005, e esse saldo negativo agora foi apresentado nas duas decompras de 2010. Por que ela foi considerada não declarada? Então, porque ele compensou o saldo de 2005 nessa de 2006, que foi considerada não declarada, ou não homologada, não sei exatamente. Bom, mas nessa de 2006. Não declarada também? Bom, tudo bem, então não declarada. Aí ele foi e pagou esses débitos lá da de 2006 nesse parcelamento. Então ele entendeu. Então voltou o meu saldo negativo de 2005. Vou compensar agora. Compensou nessas de 2010. Aí a Receita falou, esse seu crédito aqui, você já compensou lá em 2006. Você não pode compensar de novo. Né? Essa é a alegação do patrono. Então, essa decisão teria sido equivocada porque, na verdade, ele não teria compensado duas vezes. Em 2006, ele tentou compensar e não conseguiu. Como ele pagou, ele tinha esse crédito para compensar em 2010. Tudo bem, mesmo que isso proceda, mas isso aí está sendo tratado em outro processo administrativo. Nesse processo administrativo aqui, estão sendo tratadas as decompras apresentadas em 2012. Existe pagamento do saldo negativo das estimativas de 2010? Não. Por quê? Porque elas foram objetos de decompras consideradas não declaradas, equivocadamente ou acertadamente, em discussão em outro processo, e não nesse. E aí, assim, não existe, como o Gustavo falou, não existe alegação de que esses valores foram pagos. Bom, o que você está falando aí é o seguinte, está sendo a compensação considerada não declarada foi uma decisão definitiva. Se isso é verdade, não foi declarada, não tem confissão de dívida, não dá para aplicar o parecer, e aí vocês têm razão. Mas me parece que, aí o patrono pode informar, se está definitiva essa decisão, não tem, aí a gente não pode fazer nada, mas se não está definitiva, talvez fosse o caso de até sobrestar. Eu não sei, eu só estou tentando entender um pouco melhor. Você tem informação, Cleucio, quanto a essas decisões dessas decompras de julho de 2010 e agosto de 2010? Não, sobre essa, eu não tenho a informação de como ficou o processo relativo a essas duas. A DRJ fala o quê? Pelo que eu vi aqui nos autos... Deixa eu abrir o processo aqui para ver, então. Pelo que eu vi aqui nos autos, nas páginas 209 e 210, não foi aberto um processo, não. Tem um despacho decisório de compensação não declarada para esses dois perdecompos, página 209 e 210. E o que o contribuinte está querendo, assim, acho que já foi repetido, mas desculpa, eu me perdi aqui um pouco,
é o seguinte: num primeiro momento, ele transmitiu o PERDECOMP pedindo esse crédito. É um pouco parecido até com o último processo, guardando a devida proporção. Aí, ele optou por pegar os débitos declarados, né, compensados, e aderir ao refis. Então, assim, por conta do bis in idem, entendeu que aquela declaração de compensação anteriormente transmitida, ela teria perdido o objeto, porque o débito já estaria extinto, ou extinto não, já estaria parcelado, né? Aí, em função disso, transmitiu esses 2 PERDECOMPs, que foram considerados não declarados, indicando como débito exatamente saldo negativo desse processo que a gente está analisando. O débito declarado nesses PERDECOMPs considerados não homologados teriam sido utilizados na constituição desse crédito. Mas como foi não declarado, conforme o Cleucio mesmo pontuou, o parecer COSIT não socorre. Né? A questão aqui é entender como os débitos foram não parcelados, esses 2 PERDECOMPs deveriam ser analisados. Mas aí o Gustavo já colocou, não tem previsão no PAF. Né? E não formou processo, que normalmente na hora que você tem o despacho decisório de compensação, tem o número do processo administrativo. Nesse caso, não tem. A gente poderia entender, assim, mas isso é muito já aqui, né? Já que os débitos foram cancelados, aquele crédito está disponível. Aí teria que analisar esses 2 PERDECOMPs para poder ver se é procedente ou não. É muita coisa. Eu acho que também não seria o caso de baixar em diligência, porque não existe uma dúvida, a situação está bem configurada. E, infelizmente, eu não estou conseguindo perceber como atender o pleito do contribuinte. Me parece que esses 2 PERDECOMPs, onde foram declarados os débitos de estimativa mensal, realmente não poderiam ser utilizados. Aqui no CARF, a gente não tem como reverter essa situação. Então, é manter a decisão da DRJ. É isso. Tem algum esclarecimento, de fato, doutor Mais a fazer ou não? Bom, realmente aqui o fato é que os créditos acabaram que não foram analisados, né? Porque lá atrás, nas compensações que tinham sido feitas, aderiu-se ao refis, e agora, eu acredito, né, que seja automático isso até. Como ele capta que aquele crédito já tinha sido usado, ele simplesmente considera não declarado, de fato não há análise do crédito. Mas aí caberia, como o conselheiro Gustavo falou, caberia o recurso hierárquico, né, nos processos lá que assim, em relação àquela decisão que considerou não declarada, né? Se não houve isso, então, assim, a gente não pode, nesse processo aqui, tratar dessa decisão que não foi proferida nesses autos, né, doutor? Infelizmente. Perfeito. Entendeu, Cleucio, aí a situação? Entendi. Você quer manter seu voto? Eu fiquei em dúvida com esse caso aqui, eu confesso, até pela própria decisão da DRJ, que também não era muito detalhada, e aí eu achei que pela diligência nós pelo menos poderíamos tentar saber como é que ficou a situação daquela DECOMP lá de final 0242, se efetivamente foi paga e, de alguma maneira, aproveitar o crédito aqui do contribuinte. Me pareceu verossímil a alegação dele. Mas eu entendo que o problema mais aí é de ordem processual, né? Quer dizer, a gente não consegue agora, neste caso aqui, aproveitar uma situação que já se consumou lá atrás, né? Eu realmente estava assim, muito tendente até a negar provimento nesse caso, mas eu entendia que seria possível. Mas se o colegiado não entende que não é o caso, aqui eu não vejo problema em converter esse voto, presidente, para o entendimento do colegiado, quer dizer, seguindo aí o entendimento da maioria, eu converteria o voto para negar provimento.
Porque, infelizmente, assim, essa discussão dessas duas decomps que foram consideradas declaradas lá de 2010, elas não estão sendo tratadas nesse processo, né? Pela decisão da DRJ, foi decidido, não há o que mais tratar. E aí não há como considerar esses valores como estimativa aqui. Ok? Então, pode ser assim, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. E aí essa decisão se aplica ao 21 e ao 23, que são exatamente iguais, né? Isso só mudam os tributos, mas a situação fática é a mesma. E aí a gente trataria do 22. 22, né? Presidente, eu estou propondo também diligência, mas aqui acho que tem uma diferença. E eu posso iniciar o relatório? Sim, à vontade. Isso aqui trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima contra a decisão terceira turma da RJ Rio de Janeiro, considerou procedente, em parte, manifestação de inconformidade apresentada pela empresa. Em síntese, a DRF Limeira não homologou compensação transmitida pela contribuinte, referente ao saldo negativo de RPJ, dando o calendário de 2012. O PERDECOMP transmitido possuía as características básicas abaixo, aí eu transcrevo aqui. De acordo com o despacho decisório, não foi indicado crédito suficiente para a compensação, pois o saldo negativo foi igual a zero. A empresa apresentou manifestação de inconformidade, sustentando, em resumo, que ocorreram divergências entre os valores de estimativa informados na DIPJ e DCTF, as quais foram corrigidas em DCTF retificadoras. Com a retificação, o valor original de estimativas, que era de 9.452.000, passou para 9.468.000. Finaliza postulando que, se necessário, poderá ser realizada diligência para apurar os fatos e que o crédito referente ao saldo negativo se mantinha em 1.983.000. Em sua decisão, a DRJ fez diversas considerações sobre as informações contábeis e fiscais da contribuinte. Para o desate da presente contenda, no entanto, é relevante somente considerar os seguintes pontos da decisão. Primeiramente, da análise feita sobre as DCTFs do ano calendário 2012, 587.372 não foram vinculados a qualquer forma de crédito, configurando, portanto, saldo a pagar. Acrescenta a decisão recorrida que, após o vencimento, o saldo a pagar da estimativa de abril de 2002, no valor de 1.205, foi pago por DARF em 29 de 5 de 2015. Folhas 424. Por isso, o saldo a pagar de 587.372 foi reduzido para 586.166. Assim, prossegue a DRJ, do total de estimativas mensais confessadas em DCTF de 8.865.972, estão extintas por pagamento em DARFs, devidamente alocados, enquanto que 586.166, tal como informado em DCTF, estão pendentes de pagamento. Por conseguinte, considerou como total de estimativas confirmadas o montante de 8.865.972. Esse valor de 586.000, considerado saldo a pagar, foi objeto de ação anulatória de débitos fiscais, processo judicial número tal, movida pela empresa contra a Fazenda Pública, em que foi deferida a tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário. A DRJ invocou o parecer normativo COSIT número 7, de 2014, para excluir do presente litígio a parte das estimativas que constituem objeto do processo judicial, ou seja, montante de 586.166, considerado débito. Dessa forma, a lide administrativa ficou adstrita à análise do valor de 8.865.972 como estimativas efetivamente pagas. A DRJ acrescenta que, sobre as estimativas mensais, a empresa não deduziu o valor de 177.582 referente à IR-fonte, mas o fez na apuração anual do saldo negativo. Seja como for, tal valor de IR-fonte foi confirmado pela decisão recorrida, razão pela qual não integra a controvérsia.
Assim, feitos os devidos ajustes entre as estimativas cujos pagamentos foram confirmados e deduzida a parcela de R-fonte, a DRJ chegou ao valor de R$ 1.381.390 de crédito, resultando no valor de R$ 602.167 de estimativas não confirmadas. Saliente-se que, referente a este montante, deve-se considerar que, na DIPJ, o interessado declarou R$ 9.468.139 de estimativas pagas, porém, em DCTF, os débitos confessados somam R$ 9.452.139. Assim, R$ 9.468 menos R$ 9.452.139 dá um resultado de R$ 16.067. Com efeito, descontando-se do valor de R$ 602.167, essa diferença de R$ 16.067, tem-se R$ 586.166 de estimativas não confirmadas e que são objeto de ação judicial. A empresa interpôs recurso voluntário de folhas 478 e 487, alegando, em síntese, que a DRJ teria utilizado 2 pesos e 2 medidas na análise do direito creditório. Isso porque, para os meses em que a empresa declarou valores de estimativa superiores aos efetivamente pagos, a administração tributária emitiu cobrança do débito de R$ 586.166, o que ensejou o ajuizamento de ação anulatória em que foi deferida a tutela de urgência favorável à recorrente. Por outro lado, para os meses em que a recorrente declarou em DCTF valores inferiores aos efetivamente pagos, a DRJ considerou esses pagamentos a maior, no valor de R$ 603.373, para fins de composição do saldo credor de RPJ, aceitando tão somente os valores declarados na DCTF e que foram inferiores aos realmente pagos. Sustenta que devem ser adotadas as premissas fáticas reconhecidas pela própria decisão recorrida, isto é, houve meses com pagamentos de estimativas maiores que os declarados, e vice-versa. Assim, devem ser consideradas as 2 situações para a composição do saldo negativo. Argumenta, portanto, que, tendo a decisão da DRJ reconhecido que a empresa pagou R$ 9.469.000, mas, deste montante, somente R$ 8.865.000 foram extintos por pagamentos em DARFs, devidamente alocados, a diferença entre esses valores, R$ 603.333, deveria ser aproveitada no saldo negativo. No mais, as folhas 489.725 são anexados DCTFs do ano de 2002 e as folhas 735 e 739, a empresa junta memorial, reiterando seus argumentos de defesa no voluntário. E esse é o relatório, presidente. Não sei se deu para entender aqui a questão fática aí. Se alguém tem alguma dúvida. Fala, Gustavo. Presidente, o Gustavo quer falar. Fala, Gustavo. Só uma coisa, a empresa sustenta que 601 foram... Peraí, 601... 603. Com 16 mil reais, que eu não faço ideia que seja, e aqueles 586, certo? 603 é uma parte que a empresa alega que ela pagou a mais e que não foi considerado no saldo negativo. E os 586, isso seria débito, que a empresa teria compensado indevidamente, e aí ela foi notificada desse crédito tributário, ela entrou com uma ação judicial, e a ação suspendeu essa exigência aí dos 586. Então, entendendo melhor, objetivamente, se ela tivesse pagado esses 586, ela teria pago, na verdade, um indébito de 600 mil, que, se ela levou para a justiça, teria direito de recuperar. Uhum. Entendi. Ricardo, pode falar. Não, eu ia sugerir uma explicação do parte do patrono, mas eu vou preferir tentar a continuação do voto aí do relator para tentar entender melhor o assunto. Depois, se for o caso, eu peço explicação. Ok. A gente pode fazer aquele mesmo sistema, doutor? O relator lê. Ok, então pode ler, Cleusa.
O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser admitido. Conforme se observa do relatório, a controvérsia se resume ao não reconhecimento por parte da DRJ do valor de R$ 603.373 que o contribuinte alega ter confessado e pagado indevidamente, uma vez que a própria decisão recorrida reconhece que esse valor não foi alocado para pagamento em nenhum débito. O valor de R$ 586.166, decorrente de diferenças confessadas em DCTF e confirmadas pela decisão recorrida como devidas, constitui crédito tributário confessado e não pago. Esse valor, entretanto, é objeto de ação anulatória movida pela empresa e foi excluído da lide administrativa. Assim, do montante reconhecido pela DRJ como crédito compensado, R$ 603.373, a empresa sustenta que deveriam fazer parte do saldo negativo do IRPJ. Isso porque teria confessado em DCTF menos do que os valores recolhidos. Realmente, no caso concreto, a DRJ excluiu do montante do saldo negativo o valor de R$ 603.373, sem apresentar qualquer justificativa de fato ou de direito para essa exclusão. Note-se o seguinte: se a DRJ reconheceu que tal montante se refere a, abre aspas, DARF não alocado, fecha aspas, conforme consta da coluna número 7 da tabela do item 34 da decisão recorrida, tal montante não poderá ficar excluído da compensação, sob pena de caracterizar, em tese, enriquecimento sem causa da fazenda. Aí, acho que vale um esclarecimento. Na decisão da DRJ, se vocês puderem ver, tem o item lá 34, que faz uma tabelinha, e tem lá uma coluna que informa esse valor de 603, que não faz parte da argumentação da DRJ, e depois a última coluna, que é a de 586 mil, que é exatamente a que constitui, em tese, débito da empresa e que é objeto da ação judicial. Então, esses 603 não foram considerados pela DRJ, embora esteja lá afirmando que é DARF não alocado, né? No entanto, não há notícia ou comprovação nos autos de que esse valor tenha sido aproveitado em outras compensações, o que enseja a necessidade de se diligenciar a respeito para se saber, com certeza, o destino dado a essa diferença. Daí porque, com base no artigo 18.72.3.5, propõe a conversão do julgamento em diligência para se apurar a situação do crédito de 603.373, reconhecido pela decisão recorrida como pagamento maior que o devido. Para tanto, a unidade de origem deverá verificar nos sistemas da Receita a real situação do valor de 603.373, o qual teria sido pago a mais do que o devido, e se este valor foi utilizado em outras restituições ou compensações em nome da empresa. Facultar a recorrente o prazo de 30 dias para se manifestar sobre o resultado da diligência do item A, com ou sem manifestação da recorrente, restituir os autos a esta instância para a continuidade do julgamento. Eu não sei se todos entenderam aqui, mas a situação é essa: tem uma parte de um crédito que a própria DRJ reconhece, mas não inclui no saldo negativo, né, que é IRPJ, eu acho ainda, né? E tem o débito de 586 mil, que ela constituiu, a empresa foi notificada do crédito tributário e entrou com ação na justiça para discutir. Então, a questão se resume a esses 603 mil que estão perdidos aí, como um suposto crédito, e qual o destino dado para eles. É por isso que eu estou propondo a diligência. André. O Clécio, eu estava olhando aqui essa tabela que você mencionou, da página 465 dos autos, e aqui no item 34, fala, porque eu acho que o fiscal, o auditor, ele não foi feliz em colocar DARF não alocado, que parece que é pagamento não encontrado. Tá assim, olha, conforme quadro a seguir, do total de estimativas mensais compensadas em DCTF, no valor de 8.800.000, estão extintas por pagamento em DARFs devidamente alocados 586 mil, tal como informado em DCTE. Agora, o item 33 aqui, ó, esses 586, estão pendentes de pagamento. Ah, não, eu que me confundi, presidente. Não, é porque tem outra parte, André. Esses 603, pela alegação do contribuinte, se referem a valores que ele pagou
mas não confessou em DCTF. Me confundi aí, pessoal. Por isso que, de fato, ele está não alocado, entendeu? Porque se não havia nenhum débito de estimativa para ele ser alocado, eles ficaram lá sem alocação. Né? Porque eles não foram confessados em DCTF. Não sei se o doutor Matheus quer fazer algum esclarecimento. É isso mesmo, doutores. São pagamentos que não foram alocados, só que devendo prevalecer o que foi recolhido. Essa ação judicial foi exatamente isso. Então, nesse ano de 2012, períodos houve em que a recorrente declarou mais do que era devido e pagou menos. Isso gerou débitos que foram objetos da ação judicial, gerou notificação de débito para a recorrente. E períodos houve em que declarou-se menos do que o devido e pagou-se mais. Períodos esses que constituíram o crédito dos autos. Eu acho que nesse caso aí, independentemente da decisão que a turma, porventura, tomar em relação a esses valores, mas eu acho que seria interessante a diligência para esclarecer, né, o destino desses pagamentos aí, porque pode ser que o contribuinte tenha apresentado outras declarações de compensação utilizando esses créditos. Não sei o que vocês acham, Gustavo. Presidente, não é muito provável que esses pagamentos não tenham sido alocados justamente pela divergência de valores? A probabilidade é essa, ele confessou 100, pagou 200. Então, como ele não encontra, não bate... Mas foi isso mesmo. Mas foi isso mesmo. A questão é só saber se esses valores permaneceram como crédito ou o contribuinte aproveitou como pagamento indevido. Porque, a rigor, eles seriam pagamento indevido e não iriam para o saldo negativo, de fato. Mas será que ele aproveitou? Eu acho que ele aproveitou isso, não? Não sei. Para dar o valor de 9.400, ele tem que ter aproveitado. Por isso que eu acho relevante a realização da diligência para esclarecer o que aconteceu com esses valores, né? Aí teria que haver uma aquisitação complementar aí, né? Talvez informasse, perguntasse se esses valores não foram, de alguma forma, levados ao ajuste, seria isso? Não, o ajuste está sendo levado aqui. Nesse ano aqui ele está sendo levado. Ele foi levado. Ele compõe esse crédito do contribuinte aqui. Tá. Aí o que o Cleison está perguntando eles permanecem disponíveis ou eles foram aproveitados em outros pedidos de restituição ou declarações de compensação? Só para confirmar, o que compôs o ajuste foram os 9.469 do DARF, pago em DARF. É isso, né? Como é que é, Ricardo? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Pelo que eu estou entendendo dessa tabela da DRJ, há divergência entre o que está no DCTF declarado e o que foi recolhido em DARF. Né? Esse valor que está recolhido em DARF, que totaliza 9.469, que seria o superior aos 9.452 do DCTF, é o que foi considerado na composição do saldo negativo. Esse é o ponto, né? E aí porque o que acontece é que nós estamos tentando identificar a parcela desses 9.469 que não foi alocada. Então, a diligência é para isso. É isso aí. A diligência, Ricardo, na verdade... Até porque diferenças a maior foram levadas para a discussão judicial e não vai interessar aqui. Isso. A diligência, na verdade, é para confirmar se esses valores que ele pagou, ele alega que pagou a mais do que o que foi confessado em DCTF, permanecem disponíveis ou foram aproveitados em outra compensação ou pedido de restituição. Sim. Eu só quero confirmar se o valor que compôs o saldo negativo é o total dos DARFs que estão indicados aqui nessa tabela, 9.469. É isso, né? Foi isso que eu entendi, né? Eu acho que sim, Gustavo, Ricardo, porque ele fala aqui, na tabelinha, a diferença de 603, exatamente, né, a soma dos DARFs aqui, né, da coluna 5, e os que foram alocados, que são esses que constituem o valor efetivamente encontrado pela DRJ. E aí eles dão essa diferença de 603. Então, eu quero
crer que esses 900 e 469 foi o que foi levado para o ajuste. No item 23 aqui tem a apuração da IPJ, né? Aí dá um saldo negativo de 1.983 com um R pago com estimativa de 9.468. Então é quase esse total aí de 9.469, né? Praticamente todo. Onde, Sérgio? Onde é que é, Sérgio? No item 23. Item 23. A DIPJ tal, 1.983.000, né? Que é o valor, comparando com a tabela lá da RJ, que é o 34, né? Todos concordam, então, com a diligência? Na verdade, 1.983 é o saldo negativo que ele declara na DECOMP. E pela tabela da RJ, os dados são 9.469, pelo item 23, ele usou 9.468 para chegar a esses 1.983. Todos de acordo pela realização da diligência? Pode ser? Sim. Gustavo está em dúvida ainda. Fala, Gustavo. Não é dúvida, não. Só, não sei se é necessário, mas a cópia dos DARFs que compuseram... Porque a minha dúvida é a seguinte, vamos lá. Não, se bem que... Pode deixar, presidente? Vai confirmar se ele foi usado para outra coisa? Então, tudo bem. Beleza, não tem problema. Uhum. Ok, doutor. Então, nesse caso... Ele fechou. Sua câmera está fechada, doutor Matheus. Ok. Então, nesse caso... a turma vai converter o julgamento em diligência para esclarecer se esses valores de 603 permanecem disponíveis. Perfeitamente. Ok? Então, obrigado. Obrigado, doutores. Boa tarde. Bom trabalho. Boa tarde. Senhores, tem mais uma sustentação oral. Vocês querem dar uma pausa? Querem fazer logo? Senão vai passar das 18, né? Vamos fazer. Faz logo. Paulo, provavelmente eu vou ter que continuar gravando, né? Fabiana do apoio, você pode ficar até que horas? Oi, presidente, eu tenho que sair 5 minutos antes. Eu tenho que às 18. Às 18, é isso? Isso. Tá, então vamos fazer o seguinte. Então vamos interromper para começar gravando eu e você, André. Então. Tá. E aí a gente chama o patrono para entrar. Ok? Qual que é o próximo, Paulo?